Meus queridos, nós estamos em uma série de pregações intitulada Nada Faz Sentido. Estamos fazendo reflexões sobre os dilemas da vida no livro de Eclesiastes, que é um livro que fica lá no Antigo Testamento, escrito por Salomão, e um livro que fala muito sobre as questões da nossa vida cotidiana. Apesar de que hoje, um texto um pouco diferente de todos os outros que nós estávamos aprendendo e estudando, o texto de hoje fala sobre adoração, fala sobre vida religiosa, fala sobre vida eclesiástica. Eclesiástica no sentido de vida na igreja. Abram aí então o livro de Eclesiastes, capítulo 5. Eclesiastes, capítulo 5. Eclesiastes, capítulo 5. Eu vou pedir para vocês deixarem as suas Bíblias abertas. Você que está acompanhando de forma online, eu sempre tenho pedido, deixe a sua Bíblia aberta. Eu vou trazer o texto aqui nos slides, mas depois eu vou retornar nos textos, reler os textos, então você pode deixar a sua Bíblia aberta. Você pode abrir a sua Bíblia em um aplicativo de celular, não tem nenhum problema e nem perigo nisso, desde que seja outro celular para você não sair da live. E os irmãos que estão presencialmente também. Encontraram? Eclesiastes capítulo 5, versículos de 1 a 7. E este tema bastante interessante também, a adoração dos tolos. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre este tema. Bom, o texto diz o seguinte: guarda o pé, quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consistas que a tua boca te faça culpado. Nem digas diante do mensageiro de Deus, do pastor, do sacerdote de Deus, que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Pai querido, essa palavra, Deus, que acabamos de ler, já começou a falar ao nosso coração. Que palavra preciosa, dura, exortativa, mas preciosa, que irá nos ensinar a adorar o Senhor. Nos colocamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor nos ensine em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero iniciar nesta noite falando sobre um paradoxo que existe, e principalmente ele existe não apenas no contexto religioso, mas esse paradoxo existe também no contexto secular, no contexto familiar, fora dos âmbitos da igreja, mas é um paradoxo que no contexto religioso nos atrapalha muito no entendimento do que é adoração, que é o paradoxo do filho. Paradoxo é aquilo que normalmente é um pouco complicado demais para se explicar, que às vezes vai um contra o outro. E qual que é o paradoxo do filho? Deixa eu explicar para vocês mais ou menos o que seria esse paradoxo. Nós somos filhos de Deus, correto? Mas ao mesmo tempo nós somos servos de Deus. Deus é o nosso Pai, a quem nós temos intimidade.
ou com quem nós temos intimidade, não é verdade? Mas ao mesmo tempo, Ele é o nosso Deus, o Senhor de toda a terra, o soberano de toda a terra, o Rei soberano de toda a terra. Então nós temos aqui um paradoxo. Nós temos intimidade, nós temos o amor do Pai. O amor de fato lança fora o medo. E nós estamos diante de um Deus que se relaciona, de um Deus pessoal, de um Deus que nos chama de filhos, de amigos, até de noiva. A igreja é a noiva do Cordeiro. Agora nós também estamos diante de Deus, que está acima de todos e merece ser tratado como Deus que é. Então isso é um paradoxo. E é um paradoxo que às vezes causa muitos problemas por causa dessa nossa cultura irreverente brasileira. Nós brasileiros, nós somos muito irreverentes. Imagine, esse é um problema que Salomão está lidando aqui, nós vamos ver agorinha, o problema da irreverência. Se Salomão está lidando com este problema há milhares de anos atrás, num contexto de judeus, de hebreus, do povo de Israel, imagina nós, no século 21, num contexto de Brasil. Nessa cultura irreverente, cultura do oba-oba, cultura de fazer brincadeiras com coisas que nós nem sabemos o que é. Brincar com coisas sérias. E esse é o problema do Brasil. Então, na nossa cultura, a intimidade se torna sinônimo de falta de respeito. Vocês já perceberam isso? Se a pessoa é íntima contigo, para aquela pessoa a intimidade é o quê? É tratar com falta de respeito. É te chamar de um nome que você nunca permitiu que te chamasse. É ir lá abrir a porta da sua geladeira e por aí vai. Meus irmãos, nós estamos inseridos nessa cultura. Eu não quero aqui dizer que tudo da nossa cultura é ruim e que nós não podemos brincar com os nossos amigos com uma liberdade maravilhosa. Claro que sim. Agora, observem que quando nós compreendemos que intimidade é sinônimo de falta de respeito e levamos isso para o contexto de Deus, gera um problemão. Porque aí eu vou estar chamando Deus de o cara. Eu vou estar determinando e mandando em Deus. Eu vou estar agindo de uma maneira irreverente, cultuando a Ele com bagunça. E as Escrituras sempre nos dizem que o culto deve ser com ordem e decência. Agora tem um problema mais sério aqui, que é um problema da ausência de compromisso com as obrigações. Nós brasileiros temos este problema seríssimo. E claro, meus irmãos, eu não penso que isso é uma dádiva apenas, uma dádiva, ironia, que isso é um problema apenas do brasileiro, é também um problema do homem, de todo e qualquer homem, humano, em qualquer país. Nós nos compromissamos, nós damos a nossa palavra e nós voltamos atrás. Nós mentimos. Não cumprimos as nossas promessas, não cumprimos as obrigações que devemos fazer. Isso é muito comum. E se a gente começa a tratar o Senhor de forma irreverente, sem respeito, achando que por Ele ser o nosso Pai, então a gente pode fazer de qualquer jeito as coisas, que simplesmente por ser pai, Ele não vai deixar de nos amar, e de fato Ele nunca deixa de nos amar, porque somos filhos, mas, entendeu o paradoxo? Então a gente começa a fazer as coisas de qualquer jeito. Aqui no seminário, os seminaristas que estão aqui conosco hoje, nós falamos, a gente começa a picar o fumo, né? Fazer as coisas nas coxas, ou qualquer outra expressão que você sabe, de maneira medíocre, sem excelência. Esse é um problema muito sério. E o texto de hoje tem a ver com tudo isso. O texto de hoje, ele está falando sobre adoração. E esse texto, ele é central em todo o livro de Eclesiastes. Parece que Salomão está saindo aqui das suas meditações sobre a vida terrena e tudo mais, mas não, ele está nos mostrando que a sua reflexão, ela não é uma reflexão existencialista, porque aqui no capítulo 5 ele fala sobre Deus.
Inclusive, ele usa 7 vezes a expressão Deus nesses versículos que nós lemos aqui. Então isso é muito significativo, porque este capítulo, esta porção, esses 7 versículos do capítulo 5, eles são centrais em todo o livro. E ele está falando sobre adoração. Muitos, ao ler essa passagem, inclusive talvez se você estiver aí usando a versão que eu tenho, a revista e atualizada, lá está escrito a loucura dos votos precipitados. E muitos acreditam que aqui está sendo dito apenas sobre votos. O que são votos? Votos são solenes promessas solenes que nós fazemos diante de Deus. Comprometimentos que fazemos diante de Deus. Isso são votos. Agora, aqui não está falando apenas de votos, porque a primeira vez que a palavra votos aparece neste texto é no versículo 4. Então nós temos aqui pelo menos 3 versículos que estão falando de outra coisa, não necessariamente de votos, ou de voto, de compromissos que fazemos diante de Deus. O texto também fala sobre votos. Mas antes disso ele está falando sobre o quê? Quando entrares na casa de Deus. Para que você entra na casa de Deus? Para adorar. Então, o tema dessa passagem é a adoração a Deus. E essa passagem ela tem o intuito de refutar a adoração do tolo, ensinando assim bom senso no culto. E esse é o tema, né? A adoração dos tolos. E tolo aqui deve ser entendido aquele que não tem bom senso. E eu estou usando essa expressão tolo porque ela aparece aqui nesse texto, no mínimo 3 vezes. Então realmente é isto que Salomão está preocupado. Daqueles que não têm bom senso, daqueles que são insolentes, daqueles que são loucos em sua adoração, tolos em sua adoração. E nós vamos ver como é essa adoração dos tolos. Então, Salomão ele está preocupado com a falta de temor ao Senhor, tema que é central em todo o livro de Eclesiastes. O temor ao Senhor está em todo o livro. E vai ser a conclusão, inclusive, do livro. Nós vamos chegar lá. Nessa mensagem mesmo eu vou destacar isso. Olha só como essa passagem é importante. Falando sobre adoração, falando sobre Deus e falando sobre temor. Agora, o que eu quero destacar é que o nosso foco aqui não vai ser necessariamente na atitude do tolo, apesar do tema. Nós vamos ver como é a adoração do tolo, mas o ponto principal desse sermão será o último, aonde nós vamos ver qual é a atitude do sábio. Então o foco vai ser a atitude do sábio. Eu não quero que sejamos tolos, sem bom senso. Então nós vamos ver como o sábio deve adorar a Deus. E uma última consideração, então, para nós vermos os pontos deste texto, ao meditarmos, faça uma análise da sua vida e não da vida de outro. Por quê, pastor? É que eu já estou fazendo uma aplicação, né? É muito fácil você escutar essa mensagem aqui e ficar tentando encaixar no irmão fulano de tal, no irmão fulano de tal. O irmão fulano de tal é tolo. A Bíblia diz que se você chama o seu irmão de tolo, você é passível de inferno. E sabe quem disse isso? O próprio Senhor Jesus Cristo. Então tome cuidado com isso, meus irmãos. Não é para você ficar achando que o irmão é tolo. É para você se ver e se auto-repreender, se auto-corrigir, analisar a sua própria vida, para que você não caia nessa adoração dos tolos. Compreendido? Está claro? Então vamos lá. Primeira coisa, o primeiro ponto deste sermão é que os tolos não gostam de ouvir. Os tolos não sabem ouvir. Olhem comigo aí os versículos 1 a 3. Guarda o pé. Aí tem um quando. Esse quando aqui, ele nos mostra os pontos do sermão, porque esse quando vai aparecer também no versículo 4. Quando a Deus fizeres votos, quando entrares na casa de Deus. Então, o primeiro ponto está no versículo 1, o segundo ponto já está no versículo 4. Viu como é simples? Então, quando entrares na casa de Deus, ou seja, quando fores adorar, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos. Ou se aproximar para ouvir
é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem com teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Aqui no iniciozinho, nós já temos o ponto. Quando nós nos achegarmos diante do Senhor, na casa de Deus, aqui nós temos, sim, e eu compreendo isso, nós temos uma diferença de alianças, porque Salomão estava na antiga aliança, e o que ele está chamando de casa de Deus? Ele está chamando de casa de Deus o templo que ele mesmo construiu. Então, aquele templo era a casa de Deus, e a adoração era feita por intermédio de sacrifícios de animais. Então, isso ele está chamando de casa de Deus. Agora, nós sabemos que no Novo Testamento a adoração é em espírito e em verdade, não é verdade? Não é isso que Jesus ensinou à mulher samaritana? Vocês irão adorar o Pai em espírito e em verdade. Essa é a verdadeira adoração. E então Paulo nos revela que nós nos tornamos templo, casa do Espírito Santo. Então, quando entrares na casa de Deus, está sendo dito quando nós estivermos reunidos para adorar, seja lá onde for. O ponto aqui não é que este local aqui necessariamente é sagrado, mas essa reunião é. Vocês estão entendendo? O local não é, a reunião é. O local pode até ser usado para outras finalidades, e é usado para outras finalidades. Quando eu iniciei um projeto de plantação de igreja ali na região do Alphaville e Flamboyant, eu iniciei numa capela ecumênica que tinha ali no Alfa Mall. Era um shopping, e lá no Alfa Mall tinha uma capela ecumênica. Então, no sábado, nós tínhamos o culto espírita, o culto católico e o culto presbiteriano. Tudo ali, horários diferentes. Um espaço usando para finalidades diferentes. Agora, o que é sagrado? É as paredes? É o espaço? Não. É a reunião. É a igreja que se reúne. Nós somos templo do Espírito Santo. Agora tem uma outra implicação que é fortíssima, que é a implicação de que, se nós somos templo do Espírito Santo enquanto reunidos, mas também enquanto indivíduos, então a adoração não se cessa quando isso aqui acabar. Tudo que nós vamos falar aqui sobre reverência, temor, sobre guardar o pé, sobre ouvir, sobre votos e compromissos, diz respeito não apenas a 1, 2 horas que você passa aqui. Diz respeito a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, feriado, qualquer dia. Porque você é templo do Espírito Santo. Você não deixa de ser santuário do Espírito Santo. Então nós temos a exortação: guarde o pé e entenda que ouvir é melhor do que falar. Chegar-se-á para ouvir, ou quando você se aproximar, escute primeiro. Escutar é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. E aí no versículo 2 ele diz: não te precipites no falar. Por quê? Porque Deus está nos céus e você está na terra. Entenda diante de quem você está. E aí ele termina com um provérbio. Sempre é assim, ele vai trazer o argumento, ele vai trazer a sua tese, ele vai trazer a sua exortação. Escute primeiro antes de falar, antes de oferecer sacrifícios. Depois ele vai trazer um argumento para essa exortação. Deus está no céu e você na terra. E por fim ele vai concluir sempre com um provérbio. Então, no versículo 3 nós temos um provérbio, no versículo 7 também temos um provérbio. Ele diz: porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar as palavras nécias. Uau! Então, nós precisamos aprender a ouvir. Meus irmãos, como isso é importante. E como nós vivemos uma geração de cristãos que não gostam de ouvir. Não gostam de ouvir a palavra de Deus, não gostam de aprender a palavra de Deus, querem chegar já falando, querem chegar já oferecendo sacrifícios, preferem pular, dançar, gritar, se emocionar. Não tem problema se emocionar no momento cultico, é maravilhoso sentir a presença de Deus, não é?
quando estamos cantando, Santo, Santo, poderoso, extraordinário. Mas nós temos que aprender a ouvir. E aqui existe uma particularidade na adoração do Antigo Testamento, que a primeira coisa que era feita quando o povo de Israel se achegava para adorar, era a leitura da palavra de Deus, a leitura da Torá. E depois da leitura da palavra, então, eram feitos sacrifícios. Olha que coisa maravilhosa. Então guarda o pé, escute primeiro. Sacrifícios de tolos, olha que a expressão tolo. O que é um sacrifício de tolo? No Antigo Testamento, o sacrifício, então, era tanto oferecer ao Senhor novilhos, como também frutos dos lábios, cânticos, orações, votos, tudo isso eram sacrifícios. Lá em Oséias 14:2, por exemplo, nós lemos o seguinte: tende convosco palavras de arrependimento, e convertei-vos ao Senhor, diz ele, perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos, os sacrifícios dos lábios. E aqui em Oséias, em particular, esses sacrifícios dos lábios dizem respeito ao arrependimento, as palavras de confissão, a oração de contrição, de entrega do Senhor, pedindo perdão pelos pecados, reconhecendo a nossa pequenez diante de Deus. E o texto está dizendo: não ofereçam sacrifícios de tolos. Sacrifícios de tolos são sacrifícios mal feitos, são sacrifícios defeituosos, animais cegos, coxos, doentes. São sacrifícios que não levam em consideração o arrependimento. É quando a gente chega e pensa que é o pai, né? Às vezes a gente tem uma liberdade com os nossos pais. Com meu pai eu tenho e sempre tive uma liberdade, apesar de depois de sair de casa sempre o chamar de Senhor, mas ele não, muitas vezes eu não o chamo de pai, mas de velho, né? Oi velho, oi velho. Aquela coisa que é comum da nossa cultura, não é verdade? Para Deus nós não podemos fazer isso. Você não pode chegar para Deus e falar: e aí, velho? Isso é sacrifício de tolo. Por quê? Segundo Salomão. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Deus é soberano. Nós devemos tomar cuidado, tanto com a hipocrisia, com a religiosidade superficial, como também com o falar demais, o falar palavras nécias, a falta de respeito com aquele que é Senhor sobre toda a terra. E por isso ele conclui com esse provérbio: porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quem fala muito, fala besteira. É isso que ele está dizendo. Lá no livro de Provérbios, Salomão também, no capítulo 10, versículo 19, ele diz: no muito falar não falta transgressão. Olha só, no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Tiago capítulo 1, versículo 19, diz o seguinte, já no Novo Testamento: sabei essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Pronto para quê? Ouvir. Escute primeiro, aprenda primeiro, tome cuidado. Você está diante de Deus, esse que é o grande ponto. E aí nós temos o próprio ensino de Cristo. Olha o que Cristo nos ensina em Mateus 6, Sermão do Monte, falando sobre oração e com certeza adoração. Ele diz: e orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim. E olha que legal, Pai nosso, Ele é o nosso Pai. Olha o paradoxo do Pai aqui. Ele é um Pai, nosso é meu, é seu, é o seu Pai. Só que é o seu Pai que estás aonde? Na terra? Sejam poucas as suas palavras, porque Deus está nos céus e tu na terra. Pai nosso que estás nos céus. E aí o primeiro pedido da oração do Pai Nosso é o quê? Santifique o teu nome. Isto é, glorifique o teu nome. Faça o teu nome santo sobre todos. E aí como que você quer que Deus tenha um nome santificado se você adora a Deus de maneira irreverente, esculachando, achando que você está diante de um qualquer,
diante de um seu amiguinho de colégio. Estou falando só para adultos, falando de amiguinho de colégio, né? É engraçado. Diante do seu amigo lá do serviço, aonde você fala besteira, que você trata de maneira irreverente, com falta de respeito, pensando que isso é intimidade, mas não é. Deus está nos céus, meus irmãos. Ele é o nosso Pai, sim, mas é Deus. Então, tome cuidado. Em nome de Jesus, escute primeiro. Chegue para ouvir. Aqui, sem dúvida alguma, nós podemos combater aquela prática de conversar na hora da pregação. Nós cremos que na hora da pregação é Deus que está falando. Por um instrumento de um homem pecador, sim. Mas se prega com fidelidade às Escrituras, é Deus que está falando. E aí a gente fica com papo. A gente fica saindo. A gente está achando que está diante de quem? Entenderam? O que está em jogo aqui? Agora, em segundo lugar, então em primeiro lugar, os tolos não sabem ouvir. Em segundo lugar, estes mesmos tolos não cumprem aquilo que se comprometem. Nós vamos lendo versículo por versículo. Primeiramente, o versículo 4, então iniciando mais uma vez com quando. Então, quando entrares na casa de Deus, versículo 1. Versículo 4, quando a Deus fizeres algum voto, já expliquei o que é voto. Voto é um compromisso que você faz e normalmente é ligado a culto, a religiosidade, é um compromisso religioso, um compromisso com o seu Deus, por isso o termo voto. Então, quando fizeres algum voto, algum compromisso, não tardes em cumpri-lo. Por quê? Porque Deus não se agrada de tolos. Está claro isso? Deus não se agrada de tolos. É a palavra do Senhor dizendo, então cumpre o voto que fazes. Cumpra o voto que você está fazendo, porque Deus não se agrada de tolos. E então no versículo 5 diz, melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Jesus ele nos ensina que a nossa palavra seja sim, sim e não, não. E não fiquemos jurando pelas coisas, pelo céu, por Deus, pela mãe, pelo pai, pela vida, sim, sim e não, não. E se disser sim, então eu vou fazer. Me comprometi, é sim e ponto final. E aí ele vai continuar esse argumento com uma pergunta, onde ele vai falar sobre o juízo de Deus. Olha o versículo 6. Não consintas que a tua boca te faça culpado. Nem digas diante do mensageiro de Deus. Esse aqui é o camarada que vota, promete, e aí depois chega para o sacerdote, para o mensageiro de Deus, para o pastor e fala, eu não pensei muito bem, né? Eu me comprometi com uma coisa que eu não conseguiria fazer. E aí o sacerdote tem que liberar, né? Então, não diga diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria a Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das suas mãos? E aí nós temos, por último, o provérbio, que é um provérbio bastante semelhante ao versículo 3, né? O provérbio do versículo 3. Porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Então, nas muitas palavras, na multidão das palavras e das palavras que você se compromete com coisas que você não cumpre, há o quê? Vaidade. Sopro. Algo sem sentido, algo fútil, algo inútil. É isso que está sendo dito aqui. Meus irmãos, como isso é sério? Aqui é importante os irmãos entenderem que no Antigo Testamento já havia uma lei prescrevendo essa questão dos votos. Lá em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 21 e seguintes, mas nós só leremos o versículo 21. Diz, quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Aí você está pensando, mas isso é no Antigo Testamento, no Novo não tem nada a ver isso daqui. Claro que tem. Princípios morais da lei do Senhor permanecem até hoje.
Sim, mesmo diante da lei do amor, mesmo diante da liberdade que temos em Cristo Jesus. Quer ver um exemplo apenas? Vocês conhecem a história de Ananias e Safira? Ananias e Safira era um casal que, vendo o que os irmãos estavam fazendo, estavam doando todas as suas posses aos pés dos apóstolos para sustentar os irmãos que estavam em Jerusalém, irmãos que eram de outras localidades e ficaram em Jerusalém. 3.000, depois 5.000, então era muita gente que estava ali em Jerusalém escutando dos apóstolos a mensagem e tinha que comer. Chegou a hora que eles tinham que comer alguma coisa. Então alguns irmãos piedosos começaram a vender as suas posses e a entregar para os apóstolos para eles alimentarem a igreja que estava em Jerusalém. Um deles é o famoso caso de Barnabé, homem de Deus, também apóstolo do Senhor, que entregou as suas posses e foi viver pelo Evangelho. Aí Ananias e Safira viu o quanto isso era interessante. Da glória, né? Todo mundo vendo, é aplaudido, né? Estou doando todas as minhas posses. Eles venderam tudo. E o que eles fizeram? Era um casal. Conversaram entre si, olha, nós não vamos entregar tudo. Nós vamos entregar tantos por cento, mas nós vamos dizer que estamos entregando tudo. Eles mentiram deliberadamente. Eles prometeram entregar tudo. Eles falaram que estavam entregando tudo. Entregaram parte, reteram parte. E o que aconteceu? Juízo. Na era da igreja, na era do Evangelho, Jesus ressuscitado, o amor de Cristo já tinha sido demonstrado na cruz. E o que aconteceu? Ambos morreram pelo juízo do Senhor. Ambos morreram por ter mentido na presença de Deus. Se vocês quiserem ler, está registrado lá em Atos capítulo 5, versículos de 1 a 11. Então, meus irmãos, o que nós temos nos comprometido? Talvez você diz, pastor, mas eu nunca fiz nenhum voto diante do Senhor. Será que não? Quando nós nos batizamos, fazemos votos ao Senhor. O batismo é um compromisso diante de Deus e diante da igreja. Um compromisso de servir a igreja na qual nós estamos nos tornando membros. Um compromisso de obedecer às autoridades da igreja. Enquanto elas forem fiéis às Escrituras. Claro, você não vai obedecer quem não é fiel às Escrituras. Mas enquanto forem fiéis. E aí você faz esse compromisso. Aqui na Nova Aliança, especialmente, nós temos um pacto de membresia, que é entregue para todos aqueles que se achegam à nossa comunidade. Aí, você se compromissa, você adentra a igreja, não serve, fica acomodado, fala mal dos presbíteros, não respeita a liderança, e ainda sai bravo, irado. São votos que você fez diante do Senhor. Votos que você não cumpriu. Ou que não está cumprindo. Outros votos que nós fazemos diante do Senhor. Quando nos casamos, prometemos que até a morte ficaremos unidos. Esse é um voto importante. O voto de amar no casamento. O voto de permanecer no casamento mesmo diante dos desafios. E nós quebramos essa aliança. O divórcio é uma quebra desta aliança. Claro, pastor, que existe alguns casos que o divórcio é legítimo, que é permitido o divórcio por causa da dureza do coração do homem, como Jesus diz. Alguns casos, não todos os casos. Claro que existe. Mas essa é uma aliança que é altamente quebrada hoje. Outra aliança que nós quebramos, nós temos o costume, muitas vezes, ou melhor, retornando, nós temos o costume de batizar os nossos filhos. Nós cremos que o batismo infantil é um preceito bíblico, então batizamos as crianças. E no batismo infantil o que nós fazemos? Prometemos instruí-los na fé. E aqui existe uma negligência tremenda, meus irmãos. As famílias não têm instruído os seus filhos na fé.
A pergunta é: você faz o culto diário na sua casa? Diariamente você lê a Bíblia e ora com seu filho? Então, você não pode dizer que está cumprindo este voto. Nós, oficiais, pastores, presbíteros, diáconos, prometemos cumprir com fidelidade o nosso ministério. Presbíteros, diáconos, pastores, estão cumprindo? E aí talvez você não seja presbítero, diácono, pastor, mas você canta. E em alguns cânticos nós prometemos coisas ao Senhor. Vocês já perceberam? Eu trouxe 2 exemplos aqui, mas vou citar alguns mais, como o exemplo do cântico ao único: consagramos todo o nosso ser a ti. É o finalzinho do cântico. Nós estamos dizendo: consagramos todo o nosso ser a ti. É uma promessa, é uma consagração, é um voto. Mas é todo ser mesmo que você está consagrando? Ou, por exemplo, aquele outro cântico que diz: vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor, porque é para te adorar que eu nasci. Mas você oferece mesmo toda a sua vida como oferta? Alguns cânticos mais modernos aí, como por exemplo aquele abro mão dos meus sonhos, vocês conhecem? Aí você canta: abro mão dos meus sonhos, Senhor, por ti. Mas você abriu mesmo? Ou você está sendo um tolo, falando palavras nécias, falando coisa que não está cumprindo? Vocês estão entendendo? Eu não estou dizendo aqui: pastor, então a gente não pode cantar nada. Não, não é isso, meus irmãos. Eu estou dizendo: faça com seriedade, entenda diante de quem você está, entenda que não é brincadeira. Vida cristã não é brincadeira, vida religiosa não é brincadeira, espiritualidade não é brincadeira. Não dá para levar no oba-oba. É sério, meus irmãos. É muito sério. É isso que Salomão está dizendo. Eu poderia listar mais cânticos aqui, mas vamos ficar nesses aí, né? Que sejas meu universo. Será que Cristo é o nosso universo? Pensem nisso, meus irmãos. Agora, como eu disse, o grande ponto não é a atitude dos tolos. A atitude dos tolos é só para mostrar o quanto a nossa adoração, às vezes, é levada pela falta de senso, pela tolice e pela loucura. Agora, o grande ponto, meus irmãos, é a atitude do sábio. E eu quero que vocês se tornem sábios. Eu quero também me tornar sábio na adoração que presto ao meu Deus. E por isso é importante entendermos a moldura desse texto. Esse texto, ele tem uma moldura maravilhosa. Ele fala sobre temor e reverência. Lá no início, ele começa o seguinte: guarda o pé. É a primeira expressão, guarda o pé. E a última expressão aqui é o quê? Teme a Deus. Então, olha, no versículo 1, primeira expressão, guarda o pé. No versículo 7, última expressão, teme a Deus. Isso é o quê? Uma moldura. O texto está emoldurado, de começo a fim. O grande argumento é: o sábio, ele guarda o pé, isto é, ele tem reverência. Guardar o pé é ter cuidado, ter prudência, ter zelo. Opa, guarda o pé. Eu tenho reverência, eu sei diante de quem eu estou. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Agora, no final nós temos o teme a Deus, que é a temática de todo o livro de Eclesiastes. Em todas as suas conclusões, ele vai chegar à suma, que é o quê? Temer a Deus. Aonde está isso, pastor? Lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então nós precisamos temer ao Senhor, porque segundo também Salomão em Provérbios capítulo 1, versículo 7, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Os loucos, os tolos, os sem senso, esses desprezam a sabedoria e o ensino.
mas o temor do Senhor é o princípio do saber. Aleluia. Agora, meus irmãos, temer a Deus aqui não significa que nós devemos ter medo do Senhor. Não é isso. Eu não estou dizendo para nós voltarmos a uma era ainda pagã, aonde os deuses dos pagãos escravizavam pelo medo da morte, pelo medo da punição, os seus súditos. Não, o amor de fato lança fora o medo. Temer a Deus aqui não é ficar aterrorizado diante de Deus, na sua presença. Não é. É sim entender o amor dele por nós, é sim entender que em Cristo não há condenação, mas o temor a Deus é reverenciar o Senhor, é ter reverência em sua presença, é compreender diante de quem nós estamos, é entender e reconhecer a sua majestade e glória. É isso que acontece lá no Salmo de número 89, versículos 6 e 7. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na assembleia dos santos e temível sobre todos os que rodeiam. Nós estamos diante do Deus que é tremendo, que é temível, que não há ninguém que possa ser comparado a Ele. Uau! Isto é reconhecer a sua majestade, a sua grandeza, é reconhecer que Ele está nos céus e nós na terra. E meus irmãos, quando tememos a Deus dessa forma, a nossa adoração, ela se torna maravilhosa, grandiosa. Há uma falácia aqui que eu estou refutando. A falácia é que para você adorar, você precisa de falta de respeito. Para você adorar, você precisa de irreverência, de uma pseudo-liberdade que não existe. Eu estou dizendo, verdadeira liberdade está quando nós tememos a Deus, quando nós entendemos diante de quem nós estamos, e quando então, diante desse Deus que é soberano, nós vamos adorá-lo. Isso se torna maravilhoso, a nossa adoração se torna verdadeiramente impressionante. Muito mais profunda, impactante do que essa superficialidade do mundo evangelical atual. Porque nós compreendemos diante de quem nós estamos. E sentimos o seu amor. Quando nós vemos isso, é o que aquele cântico, Tu és soberano, nos revela. O cântico diz: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és o Senhor. Absoluto. Mas apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. Ao compreender quem é Deus, diante de quem estamos, e que Ele se importa conosco, que Ele não é um qualquer, mas Ele nos ama, a nossa adoração se torna de fato maravilhosa. Tem uma paráfrase que Thomas Murray faz, é mais ou menos assim: como as pessoas são insolentes e desonestas com as suas religião, com a sua religião. Olha só, usam apenas de acordo com as suas necessidades. É aquela religião consumista. Por isso, atendem aos cultos e cantam os hinos, e quando precisam, dão um pouco de dinheiro ao Senhor, como se fosse barganhar com Deus. Mas vivem elas como deveria quem fez um voto a Deus? Não se iluda. Entre os seus amigos, a sua fé está em jogo. Lembre-se, Deus sabe tudo. Entre os seus amigos, lá na faculdade, lá no trabalho, a sua fé está em jogo. Não vive como alguém que está diante de Deus. Ele continua. Ele conhece nosso coração. Deus sabe tudo. Ele conhece o nosso coração quando lhe oferecemos nossa adoração. E você não pode enganá-lo. Por isso, dê uma olhada em si mesmo antes de se apresentar novamente ao Senhor. E vá para ouvir, não para falar, pois Ele saberá o que você precisa.
E mais, porque qualquer tolo consegue fazer uma oração linda. Qualquer tolo consegue fazer uma oração linda, ou cantar um hino sobre a sua fé. Suas palavras são irracionais, porque ele é tolo, como um sonho, mesmo que as pessoas que as ouvem se impressionem, mas não a Deus, pois as palavras não custam nada. Deus quer o seu coração. Meu filho, não apenas um espetáculo. Você pode fazer um espetáculo, cantar a coisa mais linda, fazer a melhor e mais bonita oração, receber os aplausos dos homens, mas Deus quer o seu coração. Como está a sua adoração, meu irmão? Antes de finalizarmos, eu quero ainda concluir apontando algo que é muito importante para nós: Cristo. Lá em Tiago, capítulo 3, versículo 2, quando Tiago está falando sobre a língua, o problema da língua, ele diz: se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Quem que é este perfeito varão? Nós tropeçamos no falar. Nós falamos palavras torpes, nós falamos mal dos outros, isso é a fofoca, o que Tiago está lidando lá no capítulo 3 da sua epístola. Nós falamos demais, palavras nécias, falamos coisas a Deus que não cumprimos, nos comprometemos com a nossa boca, com o próximo e não cumprimos os compromissos que fazemos. Nós falamos demais, mas Jesus não. Jesus é este varão perfeito, que não tropeça no falar. Todas as suas palavras são verdadeiras, e Ele é fiel em todas as suas promessas. E mais, Ele nos substituiu e ofereceu a Deus o sacrifício perfeito de adoração. Meus irmãos, Ele nos substituiu. Nós falamos demais. Às vezes a gente não ouve o Pai. Não entendemos bem qual é a nossa missão para cumpri-la. Às vezes nos comprometemos com coisas que não cumprimos. Mas Jesus não. E o que é maravilhoso no Evangelho é que Ele não é apenas um exemplo a ser seguido. Presta atenção, meu querido irmão. Jesus não é apenas um exemplo a ser seguido. Ele é o nosso substituto. Nós não cumprimos tudo que nós prometemos, que nós nos comprometemos, que nós diante de Deus votamos. Mas Cristo cumpriu para nós. E por isso que em Cristo nós encontramos perdão, nós encontramos graça. Em Cristo somos feitos filhos de Deus. Em Cristo e somente em Cristo. Então, meu querido irmão, recebendo nós um reino inabalável, porque é o reino de Cristo, retenhamos a graça, agarremo-nos nessa graça, retenhamos, peguemos ela com força, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Sirvamos a Deus de forma agradável, com reverência e santo temor. Por quê? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. O nosso Deus é fogo consumidor. Amado irmão, reconheça a majestade e a soberania de Deus. Ele está no céu. Tema-o em nome de Jesus. Aprenda a ouvir ao Senhor. E tenha cuidado com o que você fala. O que você fala no contexto de culto, mas o que você fala também lá na sua casa, em suas orações. Às vezes você está com pressa de prometer algo, até tentar barganhar com Deus. Ó Senhor, se o Senhor me dar isso, eu faço isso. E aí o Senhor te abençoa, te dá aquilo que você pede, ou que você pediu. E aí você vem com: ah Senhor, eu não sabia o que eu estava prometendo. Não faça isso. Aprenda a ouvi-lo por meio da leitura da palavra. Valorize isso nos cultos. Cumpra seus compromissos com responsabilidade e excelência. Todos os compromissos.
Meus irmãos, isso é muito sério. É difícil ser igreja no Brasil, porque nós brasileiros não valorizamos os compromissos. Meus irmãos, não façam isso. Lá no versículo 1, Salomão diz que aqueles que oferecem sacrifícios de tolos, eles não sabem que fazem mal a si mesmos e fazem mal também à igreja, porque não cumprindo seus compromissos, vituperam o reino de Deus. Não cumprindo seus compromissos, sucateiam o reino de Deus. Então cumpra o seu compromisso, que você não fez para mim, você não está me ajudando. Não é comigo que você fez um compromisso, com Deus. Dê a Deus o que Ele merece, o melhor do seu tempo, talento e bens. Isso é adoração. E louve a Deus por Cristo, por sua substituição e perdão. Mesmo desafiados hoje, eu sei que nós iremos falhar, meus irmãos. Entenda, a graça não é pretexto para pecar, é motivação para não errar. Mas eu sei que nós iremos falhar. Então precisamos louvar e agradecer por Cristo, se arrepender e confessar os nossos pecados a Ele, mas crer firmemente que Ele nos perdoa e o seu sangue encobre as nossas transgressões. Curve sua cabeça e ore nesse momento. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Coloque-se de pé, meu querido irmão. Nós temos aprendido, não apenas nessa série, mas em várias e várias pregações, que o caminho da redenção é arrependimento e fé. E que existe uma valsa maravilhosa, uma valsa cristã, né, Anne? A Anne é cantora, como que é a valsa? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E qual é a valsa da vida cristã? Arrependimento, fé e obediência. Então, meu querido irmão, se você estava sendo irreverente na sua adoração, sem temor, sendo tolo, arrependa-se, creia no perdão e na substituição de Cristo e obedeça. Faça um compromisso sério, muito sério, de mudar, de fazer de maneira excelente aquilo que está em suas mãos, não deixar para a última hora, não entregar o pior, o novilho cego, a ovelha com a perna quebrada para o Senhor, aquilo que você nem quer, o que sobra, o que resta. Isso é muito sério, meus irmãos. O meu desejo é que vocês entendam o quanto isso é sério. Isso diz respeito à realidade espiritual, diz respeito à eternidade. Não podemos dizer que cremos em Deus e vivermos como se Ele não existisse, sermos ateus na prática. Se Deus existe, então isto é extremamente sério. Em nome
nome de Jesus, meu irmão, arrependa-se, coloque-se diante dele, tema-o e adore-o com reverência e com amor. Curve sua cabeça e ore. Senhor, em nome de Jesus, nos arrependemos, ó Pai, porque não temos feito muitas vezes, ó Pai, a Tua obra com excelência, aquilo que nos comprometemos com excelência. O nosso é mais importante, as nossas coisas são mais importantes, e deixamos o que sobra para o Senhor. Nos perdoe, ó Pai. Aviva a Tua obra, Senhor. Esse pedido que fizemos lá no início dessa pregação, aviva a Tua obra, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o temor a Deus e as santas consolações do Espírito seja sobre vós, povo do Senhor, hoje para todos sempre. Amém.